Boa noite, bem-vinda, Luísa, Daisy, Daniela, querida, que saudade! É muito bom ter vocês aqui novamente. É a primeira live do ano de 2025. Mais uma Essential Live, né? Foi muito bom ter feito o descanso do final do ano, mas já estava com saudades de vocês. Acho que podem ter aparecido várias questões. E aí eu preparei essa live com muito carinho para a gente relembrar vários conceitos e colocar as coisas para melhorar cada vez mais. Inês, querida, legal você estar aqui. Gostei de te ver. Oi, João, é o João, né? Deve ser, é que está desfocado. É o Mas João. imagino que seja João. É eu. Muito bom, gente. Eu eu pensei em a gente tirar umas dúvidas, agradeço todo mundo que mandou suas questões, porque aí me dá tempo para preparar, aí eu faço umas ilustrações, trago alguns casos clínicos relacionados a essas dúvidas. Isso já dirige bastante, né, o nosso estudo. E fica bem legal, fica bem dinâmico. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente já começar. Vamos começar a gente fazendo o teste, já direto. Aqui tem uma foto, né, de uma paciente que eu atendi recentemente. Evidentemente, eu cortei a parte de identificação e tal. E aí eu queria que vocês já fizessem o teste aqui na foto, na tela, tá? Quem está em dupla pode, então, um puxar o dedo do outro. E quem está sozinho pode fazer a técnica sozinho, né? Então, apontem para várias áreas do corpo e vão percebendo as diferenças de força do anel conforme você vai mudando as áreas que você vai examinando, né? Então, se você tem uma metodologia, começa pelo abdômen superior, começa do lado direito, depois vai para o lado esquerdo, área por área. Quando você encontrar uma área negativa, procura afastar o dedo para você ter uma noção do tamanho dessa área negativa, até onde ele vai, porque aí dá para ter uma noção de gravidade, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês testarem e depois a gente vai vendo o que foi encontrado. Então, você pode, sozinho, apontar com o indicador, com o segundo e o primeiro dedo fazer o anel, né? E com o primeiro e segundo dedo da outra mão, procurar ver a força com que esse anel fica fechado. Aponta para a foto e vai percorrendo. Se está fechado, está fechado. Abriu? Então vamos afastar para ver esse campo, ele abre até que distância, tá? E aí pode acontecer de encontrar várias áreas ou uma área só. Não tem problema. O importante é a gente entrar em contato com essa área alterada. Vamos lá? Deu para ter uma noção? Você pode ir também. Quem está fazendo em dupla, uma mão oferece o anel, a outra vai com a mão espalmada. Então você já consegue pegar uma área da fotografia, né? Então você vai testando por área. Quando encontrar uma área que abre, aí você já começa a afastar para ver até onde vai esse campo negativo. Às vezes vai lá longe, né? Esse caso é uma mulher de 50 anos que já tem o diagnóstico de uma endometriose severa. Porque em 2019 ela fez uma videolaparoscopia e deu para ver que tinha um acometimento muito importante de reto sigmoide, que foi retirada uma parte, da bexiga, precisou fazer ressecção, do peritônio, vários pontos no peritônio, no ligamento útero-sacro dos dois lados, nas trompas e no ovário. E depois dessa cirurgia, ela meio que ficou 5 anos sem procurar médico. Ela se afastou. E agora, depois desse tempo todo, ela procurou ajuda. E aí eu fiz o atendimento online, né? Foi por isso que ela mandou a foto. E a queixa atual dela é só um ganho de peso de 17 quilos nesses 5 anos. Ela nem se queixa mais de dor. Interessante, né? Mas quando eu vou fazer o bidort dela, a área que me chamou a atenção foi essa daqui, essa do círculo vermelho, tá?
Mas eu falo assim, mas eu poderia ter achado outras? Sim, eu poderia. É, pode haver diferenças entre uma pessoa testando e a outra? Sim, porque existe uma sensibilidade individual, né? Uma pessoa pode captar coisas mais suaves, outra coisas mais evidentes. Por exemplo, uma vez vou compartilhar aqui, eu atendi uma mãe de um colega médico que ele trouxe, e eu já sabia, ela tinha metástase para tudo quanto é lugar. Mas quando eu fui mapear, eu só consegui achar um lugar pequenininho para fazer as medidas. Eu sabia que o câncer dela não estava só nesse lugar pequenininho, que estava espalhado. Mas o lugar onde eu conseguia mapear na superfície da pele era esse lugar. Por quê? Porque se eu afastasse, o campo negativo estava muito alterado, eu poderia pegar áreas maiores desse campo. E não tem problema. O importante é que você pegue e faça uma medida do qual você possa comparar na hora que você introduz nesse campo os tratamentos, para ver se esse tratamento vai ser suficiente para fazer desaparecer essa área, ou pelo menos modificá-la bastante, né? Então não tem problema se você acha um lugar e o outro acha outro lugar. Porque se eu falar, ela tem inflamação no corpo inteiro, nós vamos encontrar mais fácil qual? Talvez o lugar que está mais inflamado, talvez o lugar que está mais ou menos, talvez o lugar que está inflamado, mas nem tanto. Depende da sensibilidade do teste na hora, né? E também não tem muito problema. Num outro momento, é possível você comparar as áreas. Por exemplo, eu encontrei 3 áreas. Vou medir quanto de inflamação tem em cada área. E você pode perceber que numa área tem menos, outra tem médio, outra tem mais, tá? E aí você vai escolher. Bom, em geral, a gente escolhe a pior para a gente fazer as anotações para ter um critério de como a pessoa está naquele momento, né? Mas se porventura você só pegou uma área, não tem problema. Você pega essa área, os critérios que estão nela e compara depois com o tratamento. Tá tudo bem também. Também vai ser muito útil. Ó, vocês podem me interromper a qualquer hora, tá? O microfone acredito que esteja aberto, mas deixem ele fechado para não entrar ruído externo. E quando vocês quiserem falar, é só abrir o microfone, falar e depois fecha de novo, tá bom? Só para a gente não ouvir ambulância, cachorro latindo, tal. Então, depois disso, eu fiz a prescrição dessa paciente. O que que eu fui fazer? Hoje, vocês sabem que eu uso o sistema Essential Energy, porque é um sistema mais completo, mais barato e eu já consigo fazer a cobertura total, né? Então, isso me facilita muito. Então, depois que eu encontro a área, eu começo a testar cada composto, qual que ela aceita e em que dose, né? Então, eu já tenho uma sistematização dessa abordagem, dessa consulta. E aí eu vou testando, então. Testo na ordem desse receituário, que já facilita muito na hora de prescrever, para não ter que escrever tudo, né? É uma prescrição que já está muita coisa prescrita, só falta você escrever o número de borrifadas, quantas vezes ao dia, mas já é um padrão de usar por 7 dias cada composto, porque já é suficiente, tá? Então, depois que eu pesquiso, o que que eu encontrei? A prescrição para aquela paciente. Ah, eu quero voltar lá, espera um pouquinho. Então, esta área, depois que eu localizei esta área, eu fui ver que ressonância de órgão tem, para saber do que nós estamos falando. E a ressonância que apareceu foi de intestino grosso. Como você procura a ressonância? Você tem que usar lâminas histológicas de órgãos normais, né? Para procurar se tem a ressonância. Então, eu tenho lâmina de bexiga, de vesícula, de fígado, de baço, de rim, eu tenho de todos os órgãos. Então, eu vou procurar qual que dá o sinal da ressonância, tá? Em geral, dá um só, mas poderia dar de dois? Poderia, mas em geral dá um só. E aí, então, eu vejo que essa área alterada que eu encontrei ressoa com o intestino grosso. E, em seguida, eu vou ver.
A minha pergunta é grave isso daí? É uma coisa mais séria? Porque vai fazer toda a diferença do quanto de assistência eu vou ter que dar, né? Quanto de atenção. Então, eu pego a minha caixa de câncer, de lâminas de câncer, e vou ver se tem ressonância, né? E aqui, nesse caso, deu ressonância sim. Então, eu fui testar o tratamento e o que eu encontrei? Eu prescrevi aqui. Na primeira semana, as três primeiras fórmulas, os três compostos, o número um, o Life Energy, o número 2, o Imuno, e o número 3, o Balance. Esta sequência numérica dos compostos, ela também tem uma razão de ser, porque no começo do tratamento é interessante que a gente faça uma ampla desintoxicação, que a gente melhore a imunidade, porque aí a resposta ao tratamento vai ficar melhor. Que a gente trate o estresse, porque todo mundo está com um grau de estresse. E se você tiver com burnout, você vai estar muito slow motion, até mesmo para receber os micronutrientes e processar. Então, é de bom tom começar por esses três, tá? Na segunda semana, a gente já vai para outros. Por quê? Na primeira semana já foi suficiente para você corrigir isso aqui. Para você desintoxicar, já melhorou a imunidade, já melhorou o estresse. Aí chega, agora já vamos tratar outra coisa. Na segunda semana, saiu o Brain Energy, o Circulatory, que melhora a circulação, e o Harmony. O Brain, que é para melhorar neurotransmissores, né? E o Harmony, que trata de desbiose intestinal. Depois, na terceira, quarta e quinta semana, foi o Refresh, Refresh Energy. E todos esses, a dose testada foi de 8 borrifadas de cada um, 4 vezes ao dia por 7 dias, né? Depois da quinta semana, eu prescrevi para ela o Natural Care. O um na sexta semana, o 2 na sétima semana, o 3 na oitava semana e o 4 na nona semana, né? E fiz então uma prescrição de um tratamento de 9 semanas. Para uma pessoa que está com uma área alterada e que tem ressonância de câncer, esse é um tempo bom de tratamento, para começar um tratamento. E é bem possível que no retorno, depois da nona semana, é possível que já tenha desaparecido, tá? Essa ressonância. E no Natural Care, a dose foi 3 borrifadas, 4 vezes ao dia. O Life Energy, então, ele é um blend frequencial de plantas que desintoxicam e plantas que são antimicrobianas, são antivirais, antibacterianas, antifúngicas, tá? Também tem dentro do Life a frequência do própolis, a frequência do iodo, do Lugol, e a frequência de vários nutracêuticos. Então, é uma fórmula base que serve para tudo, porque você já está tirando metal tóxico, já está tirando agrotóxicos, pesticidas, tem frequência de clorela também, tem frequência que, então, tira vírus, bactéria, fungo. Então, ela já é uma fórmula básica que pessoas jovens, por exemplo, só com essa fórmula já resolveria os problemas que ela tem, né? Mas para uma pessoa que tem câncer, a gente precisa de um tratamento mais prolongado, com outras formas, tá? Então, uma dose básica poderia ser 3 borrifadas, mas para quem sabe testar, melhor é testar, porque aí você vai ser muito mais assertivo, né? E essa mesma fórmula, um vidrinho de 30 ml, ele vai sobrar, se você usar 3 borrifadas cada dose. E você vai poder repetir dali 3, 4 meses, que já é o tempo da pessoa já estar intoxicando de novo, então você já receita para desintoxicar novamente, tá? Esse é o Life Energy, o número um do receituário. O número 2 é o Immuno Energy. Então, a composição é uma fórmula frequencial com nutracêuticos, enzimas, lactobacilos e plantas, todos que melhoram a imunidade, tá? Então, ele protege e harmoniza o terreno biológico, vai modificar, aumentando nossa resistência aos diversos fatores agravantes da nossa saúde. É um blend frequencial de plantas usadas por civilizações tradicionais antigas, associadas a nutracêuticos espetaculares.
fortalece o sistema imune. A dose padrão é a mesma, mas você pode testar. Então, essa dose é importante para quem vive em contato com muitas pessoas. A sua defesa é a sua imunidade, então você tem que estar sempre bem dela. Em ambientes fechados, né? Porque fica juntando o vírus, bactéria e fungo. E em épocas de epidemia, né? É a época que você mais precisa cuidar. O Balance Energy, fórmula número 3. Olha só, ela modula cortisol e DHEA. Ela trata fadiga adrenal, síndrome do burnout e alergias. Ela vai prevenir você chegar também nessa situação. Então, quem não passa estresse, né? Tá todo mundo estressado. E principalmente quem tem uma doença crônica, quem passa por cirurgia, passou por um baita estresse. Então, precisa tratar. E quem não passou por nada disso também, mas teve um dia difícil, já toma isso para você não agravar, não entrar naquele quadro de irritabilidade intensa, pavio curto, começar a descontar nos outros, né? Então, essa forma alivia tensões, acalma ânimos exaltados, suaviza as oscilações de humor provocadas por frustrações e os acessos de raiva. Melhora a resiliência, recupera o esgotamento mental e físico, tonifica a glândula adrenal, suaviza os sintomas de alergia, porque a alergia tem muito a ver com adrenal. É aquela pessoa que tolerância zero. Então, mesmo uma coisa pequenininha, não era nem para ser tão irritante, a pessoa não tolera nada e reage violentamente, liberando histamina, provocando edema, provocando inflamação. É um caos, né? Então, ele vai ajudar na alergia. Protege o corpo contra fatores estressores. Equilibra as emoções, reduzindo os sentimentos de estresse. E fator estressor para o corpo, você sabe que tem muita coisa, não é só passar nervoso, né? Passar frio demais, estar num ambiente poluído, passar calor demais, um monte de frequências vibracionais não naturais, né? Então, poluição eletromagnética, tudo isso é um fator estressor para o nosso corpo. Então, quem não está precisando disso, né? É especialmente indicado para períodos de sobrecarga física, emocional e intelectual. Então, se você vai passar aí por um estresse programado, porque vai fazer uma viagem a trabalho, vai fazer um grande evento, você já vai tomando preventivamente, tá? Então, nessa fórmula tem nutracêuticos e homeopatias e plantas que tonificam a glândula adrenal. A dose é melhor testar, né? Como tudo. O número 4 é o Brain, que é a fórmula com os precursores dos neurotransmissores. E ele tem aqui os precursores dos neurotransmissores principais: acetilcolina, dopamina, serotonina e GABA. Então, você nem precisa ver qual deles que tá. Se você quer, tem como testar, você testa. Mas nessa fórmula já vai melhorar todos que tiverem baixos, tá? Então, clareia a mente, melhora a atenção, dá mais foco e concentração. Isso são características de quando a acetilcolina está baixa, né? Acalma a mente agitada, alivia a tristeza, equilibra as emoções e melhora a ansiedade. Esse aqui já é para quem está com serotonina e dopamina baixos, né? Relaxa o corpo e favorece o sono reparador. Promove a nutrição energética da mente, proporcionando um melhor desempenho intelectual e um humor mais estável, tá? Então, dicas de uso. Síndrome do impostor, falta de autovalorização, né? Baixa autoestima, ansiedade, depressão, desânimo, flacidez, obesidade, dificuldade de concentração, queda de libido, muito importante. Necessidade de compulsão, né? Compulsão por café, compulsão por chocolate, compulsão por sal, por doce, déficit de memória, pessoa que não consegue descontrair, está sempre tensa, se sente pressionada, preocupação excessiva, a teimosia, o esquecimento de objetos. Às vezes, teimosia pode ser um traço de personalidade, mas às vezes é só uma situação que reverte com uma fórmula desse tipo, sabe? Pode estar repetitivo, a pessoa não se dá conta e ela repete as mesmas coisas. Isso é um sinal de baixa de acetilcolina. Essa fórmula melhora a circulação,
Então, ela tem várias plantas e nutrientes e oligoelementos, antioxidantes, enzimas que melhoram a circulação e outras coisas também. Então, ela auxilia na limpeza dos vasos, desinflama a parede dos vasos, né? Ela reduz a tendência à formação de trombo, a tendência à formação de placa, de ateroma, né? E com isso, ela vai melhorar a circulação de membros inferiores, né, das extremidades então, e cerebral também. Então, vai melhorar o desempenho geral. Outra fórmula que foi receitada para aquela paciente é o Harmony. O Harmony vai tratar a desbiose intestinal, né? Então, ele equilibra a flora, nutre as células do sistema digestivo, protege de ameaças ambientais. Isso, lembra daquele aforismo, né? A doença começa no intestino. Então, para começar, você tem que tratar o intestino, né? E essa é uma fórmula, como o intestino é uma grande fabriquinha de neurotransmissores, essa fórmula também aumenta bem os neurotransmissores. Também ajuda na alergia por causa do leaky gut, né, do intestino permeável que está relacionado à formação das alergias. E toda vez que a pessoa toma antibiótico, precisa tomar o Harmony Energy pelo menos por uma semana contados do término do antibiótico. Senão, é aquela desastre na flora e a pessoa começa a ter infecções de repetição, tá? Então, isso é uma dica importantíssima. E o Natural Care 4, né? Que a gente tem aqui o For You, que é uma fórmula muito completa, onde aqui tem tudo. É uma fórmula da gente repor cerca de 550 nutracêuticos e plantas medicinais em um mês, em 4 semanas. Então, esse é o jeito mais econômico, digamos assim, para um tratamento de um mês. Aqui você já consegue resolver muita coisa. Mas essa fórmula, que é de 4, também é muito útil para fazer manutenção. Por exemplo, você já tratou, agora já está tudo bem. Só que precisamos manter, porque se a pessoa parar com tudo, a tendência vai ser voltar a ter problemas. Então, essa é uma fórmula muito boa para fazer manutenção, tá? Então, você poderia só com ela fazer manutenção. E você poderia repetir, por exemplo, mês sim, mês não, né? Mas se é para um tratamento da pessoa está doente, aí seria contínuo, né? Não faz pausa. Natural Care é cada um, são 4, cada um é numa semana, né? Então, número 1, né, na primeira semana, número 2 na segunda semana, número 3 na terceira e 4 na quarta. O Refresh, ele também é uma fórmula muito completa. Ele tem tudo, fora isso, ele tem nutrientes que estimulam célula-tronco de pele, tá? E fatores de crescimento aqui para a pele. Então, além dele tratar a saúde de forma geral, ele tem também um apelozinho de cosmético, de um apelo estético, sabe? Então, ele foi criado como um produto que poderia servir muito bem como um presente, porque você não presenteia uma coisa para a saúde, né? Ou, se for para uma pessoa próxima, sim. Mas um cosmético vai muito bem para um presente para um amigo, né? Mas você também está levando para ele a saúde. Então, é uma fórmula de atingir mais pessoas. Então, ele estimula a renovação das células da pele, dando uma sensação de frescor e serenidade. Ele desacelera o envelhecimento e a formação de manchas, indicado também para acne, porque ele combate a infecção, e outras manifestações cutâneas. Mas na saúde, a pele brilha, exterioriza a beleza, mostra o que está acontecendo dentro do corpo. Então, a beleza, na verdade, ela vem de dentro para fora, né? Então, ela é uma janelinha do que está acontecendo dentro. Criamos a bruma de beleza, Refresh Energy, que limpa, nutre e renova as células do corpo inteiro, pois contém frequências de nutrientes e plantas maravilhosas que, por ressonância, beneficiam o corpo todo.
o efeito poderá ser observado em sua essência. Então, se você tem dor, pode ser que você fique sem dor, né? Se você tem artrite, se você tem gastrite, você pode muito bem melhorar com essa forma. Você pode usar antes da maquiagem, à noite depois da limpeza da pele, após exposição ao sol, né? Porque o sol envelhece a pele. Então, você pode usar para contrabalançar isso, junto com o hidratante ou sozinho, né? Então, essa foi a ideia. Então, esse produto também é bom para fazer manutenção, né? Você já tratou tudo, agora é só para repor, então só um produto que você pode ficar repondo tudo com ele. Então, é muito conveniente. Então, agora, eu queria responder, então, as dúvidas, né? Só fechando esse caso. Esse caso foi o caso que eu atendi recentemente, trouxe aqui só para levantar umas dúvidas em vocês podem perguntar a qualquer momento. Ela ainda não voltou, né, depois que tratou, então eu não tenho os dados do segmento, tá? E aí se não tiver nenhuma dúvida, eu passo aqui para as dúvidas que as pessoas trouxeram. O Dr. Fábio, ele trouxe uma dúvida. Para paciente com câncer de pâncreas, qual o melhor conjunto de essências? Seriam todas? As hormonais também? Então, eu vou começar a responder sobre as hormonais. O cuidado que foi tomado dentro do Essential Energy só foi elegível para entrar na composição aqueles nutrientes que todas as pessoas precisam e utilizam. Coisas mais particulares de certas faixas etárias, coisas que a gente não usa sempre, mas em momentos específicos, não entraram no Essential Energy. Porque a ideia do Essential Energy é justamente ser uma fórmula segura para qualquer pessoa, que pudesse ser usado para criança, para animal, para adulto, para idoso, sem medo de overdose, sem medo de trazer um problema caso ele não estivesse precisando naquele momento. Então, hormônios não entrou, tá? Então, vocês não precisam ter essa preocupação. Doutor Fábio, ele pergunta isso justamente porque tem hormônios que são proliferativos. Então, a dúvida se pode ser dado uma pessoa que sabidamente tem câncer, melhor não. E aquela que nem sabe se tem câncer ou não. Não vamos arriscar também, porque a gente não sabe se ela tem ou não, né? Então, por exemplo, GH, estradiol, a gente não vai usar. E mesmo os outros, que a gente também tem um conhecimento até um ponto. Sempre vai sair novidades em relação aos hormônios, porque hormônio é muito poderoso. Então, eu não acho que é seguro colocar nessa proposta que o Essential Energy seja algo que todos possam usar, que possam ser automedicados. Você pode escolher, né? Mesmo sem orientação médica direta. A ideia é isso, cura-te a ti mesmo. Você pode gerir seu próprio tratamento, porque ele é seguro. Não tem efeito colateral. Essa é a ideia. Então, a resposta se tem hormônio, não, não tem hormônio, né? Então não tem esse risco. E aí a resposta vamos testar, né? Porque a gente não sabe quanto que este paciente está precisando, nesse momento. Então a gente vai testar fórmula a fórmula e qual é a dosagem. Por quê? Porque a gente não está tratando o câncer de pâncreas, a gente está tratando o câncer de pâncreas de quem? Desta pessoa, deste fulano, que tem esta bioquímica, que tem esses hábitos alimentares, que tem esta condição emocional, espiritual, ambiental, enfim, né? Cada um é um ser diferente. Então, a ideia é individualizar o tratamento. E para isso que serve o teste da biorressonância, para você testar qual que a pessoa aceita. Então, eu vou apresentar aqui um caso, né? Para tornar a coisa mais prática. Então,
Nesta foto, vamos testar novamente. E vocês vão procurar onde que tem campo alterado nesta pessoa. Então, tanto na frente como atrás. Por quê? Porque na visão frontal aparecem alguns órgãos. Na visão dorsal, aparece melhor outras coisas. Por exemplo, você quer ver coluna? Melhor ver atrás. Quer ver pulmão? Melhor ver atrás. Mas coração, mama, abdômen, em geral, é melhor na frente. Mas, por exemplo, rim você pega melhor atrás. Suprarrenal você pega melhor atrás. São órgãos retroperitoneais, né? Então você pega melhor atrás. Então, quem quiser, testa e vamos procurar o que que dá para encontrar nesta paciente. Vou dar 2 minutinhos, tá? Então, procura se tem alguma área que abre, que você perde força. Veja o tamanho do campo para saber um pouco da intensidade desse campo que abre. Pela topografia, você pode supor que órgão seria, né? Então, esta, eu imprimi, aquela foto digital, eu imprimi, botei em papel e fui examinar, né? E o que eu encontrei? Então, eu encontrei aqui uma área que deu ressonância para pâncreas, né? E eu trouxe esse caso justamente porque o Dr. Fábio pediu de câncer de pâncreas, né? E é uma área bastante alterada e que deu ressonância de câncer também. Se você achou em outro lugar, não tem problema. Por quê? Se essa área é bem ampla, você pode ter pegado a ressonância em qualquer lugar dessa área e tá tudo bem. Nós não estamos aqui fazendo um teste para localização, né? A gente precisa ver o que está acontecendo e já partir, né, para resolução. E aqui também deu para pegar uma área de dor. Ela não tem ressonância para câncer, mas tem aqui um trajeto de pontos bastante inflamados, tá? Que é uma queixa dela também. Esta cliente, ela tem 65 anos e a queixa dela é dores generalizadas, tá? Osteoporose, tem uma ferritina muito alta que já mostra que ela deve ter muita inflamação no corpo, né? E tem 6 pedras na vesícula. E nessa foto eu encontrei, então, a área alterada de pâncreas, com ressonância de câncer. E entrei com o quê? Com Life Immunobalance, né? O número um, número 2, número 3. E depois já passei para Extreme, que é uma fórmula que também pode ser usada sozinha, porque ela é muito completa. E mais o Natural Care 4, né? Por quê? Esses três eu faço na primeira semana, Life Immunobalance. E depois eu entro com o Extreme e depois eu faço mais um mês, né? E junto com os frequenciais, eu uso ômega 3, vitamina D3, tudo testado. Clorela, Lugol, pastilhas de Traumel, de Miosotis, e pedi para ela usar o cartão anti-5G contínuo. E de antecedentes familiares, ela contou que o pai faleceu de câncer de pâncreas. Olha só, hein? E ela fazendo um câncer de pâncreas também. Isso foi em novembro que ela tratou. Quando chegou agora em janeiro, aí eu já não encontrei mais aquela área, tá? E receitei só o Refresh e o Natural Care como tratamento de manutenção. Refresh por um mês e o Natural Care por mais um mês. E só a vitamina D3. Então, esta é a foto agora de janeiro. Então, queria que vocês também fizessem o exame aqui para ver se aquela área que vocês encontraram na foto de novembro, se vocês ainda encontram nesta foto de janeiro.
E quando você está no presencial, né, como a gente fez lá no curso, você pega todo esse tratamento prescrito e coloca na mão do paciente, e na hora você já pode ver se aquela área alterada desaparece, né? Lembra do teste virtual que a gente fez. Então, tá aqui a resposta, né? Você pode testar a grade inteira, sim, mas você pode também fazer uma prescrição mais econômica. Você faz a desintoxicação, melhora a imunidade, trata o estresse, e depois você já entra com fórmulas que já são mais completas, para não onerar, para não também dar muito certo, né? Porque só com aqui uma, duas, três, quatro, cinco compostos, você já conseguiu neutralizar uma ressonância de câncer de pâncreas. Show de bola, né? Com 5 frequências só, com 5 compostos. E depois aqui a gente vai fazer a manutenção. Então, essa é a foto impressa, né? E tanto na frente como atrás, o Bidort já deu negativo. A dúvida do João. João trouxe. Queria mais informações sobre as essências, né? Então, eu trouxe aqueles descritivos, né, de cada composto, e esses descritivos estão lá no site também, e estão no manual. Então, quando você faz o download do manual do Essential Energy, que pode ser feito gratuitamente no site, você vai ter de cada composto esse descritivo, sabe? Que aí fica fácil de estudar. Por que algumas têm a base de álcool e outras de prata coloidal? E o tempo de validade? Sim, a gente começou com a base de conhaque, a 20%, porque é a experiência da homeopatia, né? A homeopatia, então, ela faz produtos quânticos, produtos frequenciais em conhaque. E o conhaque a 20%, o conhaque ele é Bidort bom, né? E 20% é uma concentração onde o gosto do álcool não fica tão forte. Ele é mais suave do que o álcool de cereal e ele tem um poder conservante muito bom, de não criar lá fungo, bactéria, né, naquela solução. E tem uma durabilidade muito boa. Se você conservar este produto longe de campos eletromagnéticos, longe de exposição de sol e tomar cuidado para não contaminar ele, ele dura muito tempo, é um tempo indeterminado. A validade de 2 anos, ela vem por causa dos órgãos regulatórios, Anvisa, que tem que pôr lá que a validade é 2 anos. Mas ele pode durar muito bem, tá? Então, guarda dentro de um armarinho de madeira, né? Longe de campo, que dá muito certo. Por que que a gente criou a base de prata coloidal? Primeiro, que a gente queria ampliar para o uso de crianças, né? E aí, para não ter o inconveniente de. Embora a quantidade de álcool do conhaque 20% é muito baixa, então muitas crianças toleram. Mas se a gente falar, poxa, mas um bebezinho, talvez melhor não dar álcool, né? Então, a prata coloidal é mais segura nesse sentido. Ela em si já é microbicida, né? Então, ela é maravilhosa. E para os animaizinhos? Tem animais que não toleram álcool, que realmente faz muito mal. Então, para a faixa veterinária, é melhor a gente usar as fórmulas de prata coloidal. Atualmente, as bases de prata coloidal estão no Pleasant Energy, no Natural Care 4 e no Refresh, tá? Atualmente está assim. E a validade, por enquanto nós estamos usando esse critério de 2 anos, mas não, para produtos de prata coloidal não tem nada definido ainda nos órgãos oficiais. E a gente está estudando para ver se vai durar 3 anos tranquilamente, né? Porque existe um controle de qualidade, onde a gente mantém um retém, que é uma amostra, e fica guardada pelo tempo, para depois ser analisada para ver se não houve contaminação. Então, existe esse controle. Então, a terceira pergunta aqui é da Lisiane. Lisiane Ávila, ela é veterinária. Como ter segurança na técnica, visto que pode ter vários fatores interferindo?
inclusive o próprio manipulador. Então, essa é uma pergunta importantíssima. E a resposta é: você só vai ter segurança na técnica se você estudar profundamente e praticar bastante. Por quê? Porque você precisa conhecer tudo que interfere. E aí você vai perceber, na hora que não está dando certo, você vai ver por que que não está dando certo. Ah, aquelas condições estão sendo respeitadas? Ah, não. Será que sou eu? Testa. Será que é o ambiente? Testa. Será que o paciente não está em condições boas para o teste? Testa. Então, você tem que ter conhecimento profundo daquilo, porque senão você vai. Isso para tudo, né, na verdade. Para tudo que você vai fazer, se você não for a fundo, você não consegue ter segurança com aquilo que você está fazendo, né? Então, os cuidados na realização do teste, como é um teste de interação, você tem que saber a condição do examinado, do examinador e do ambiente, né? Além de um abelhudinho aqui que é o observador. Ele também influencia nisso daqui. Então a gente tem que conhecer profundamente e isso a gente faz no curso, né? Então, o preparo do ambiente, o ambiente onde você vai testar não pode ser qualquer lugar. Tem que ser um ambiente controlado por você, que você já testou ele, que você pode testar a qualquer momento, de não estar entrando fatores a todo momento. A gente tem que conhecer as interferências de aparelhos, né, de redes elétricas, de baterias, de computadores, celular, qual é o alcance e está longe desses campos de interferência. Os móveis, eles podem interferir com o exame, né? Se você tiver em contato com algo que está aterrando, vai alterar. Então, você precisa usar móveis de material adequado. Por exemplo, energia estática de carpete também vai alterar. O preparo dos testadores. O testador, ele tem que estar em boas condições. Se ele estiver doente, se ele estiver muito cansado, não vai dar certo. E isso em qualquer coisa. Você tem que estar bem na hora que você está se propondo a fazer uma coisa, de muita responsabilidade, né? Você vai entrar no campo do outro. Então, se você não está bem e entra no campo do outro, você vai começar a passar coisa ruim para ele. Então, também não é legal. Agora, o paciente, ele está doente, né? Então, e ele está te pagando, né, para você fazer o serviço. Você está trabalhando, você está prestando um serviço. Então, você também tem que saber se proteger das energias dele, de tudo que ele está trazendo. Ele está trazendo vírus, bactéria, está trazendo fungo, está trazendo frequências de várias coisas. Então, você também precisa se proteger. Então, tem todo um cuidado que a gente discute isso horas a fio, né? A gente tem que estar com o telômero alto para fazer o atendimento. Então, se você quiser saber rapidamente se você está em condições de fazer o teste ou não, mede o seu telômero. Se você não mede o seu telômero, mas você testa o seu anel, está abrindo para tudo, você não está em condições de fazer o teste, né? Mas, se você sabe tratar, rapidinho, você fala, ai, não, eu não tô bem. Faz um sinal aí para sua parceira. Vai lá, toma uma água ionizada, uma água alcalina. Come uma coisa que é bidose boa. Toma uma vitamina D dose ótima. Toma alguma coisa, uma bitermelon, uma clorela. Tudo que você sabe fazer, você faz uma respiração, faz uma meditação rápida. Tudo que melhora, faz um alongamento, faz um ticum. Tudo que melhora o seu telômero, pronto. Agora você já está em condições de testar. Então, gente, conhecimento é tudo, né? Informação. Então, a gente precisa ter domínio sobre tudo isso. Então, se você estiver usando adorno metálico, vai atrapalhar? Vai. Se você comeu trigo, vai atrapalhar? Vai, né? Mas quanto vai atrapalhar? Muito? Pouco? Médio? Depende, né? Então, você tem esse monte de recurso, uma cesta enorme de recurso, e você vai usando na medida da necessidade, tá? Como você pode melhorar seu telômero? Toma uma essência. Vai lá, borrifa, né? Pronto, já aumentou? Pronto, já estou pronta para fazer o teste. Então, você sabe que a energia fácil vai, mas fácil vem também.
Então, você sabe, você se torna mestre nisso, né? Quem não conhece nada fica achando que, né? Que é isso, é mágica? Não. Tudo que você conhece, tem consciência, deixa de ser mágica para virar científico, né? Porque isso é replicável para todo mundo que sabe fazer. Então, outras interferências no teste que podem dar achados falsos por causa do testador. Por exemplo, o testador está com uma doença, aí ele encontra a ressonância. Ele não sabe se essa doença é dele ou do paciente. Então, você tem que estar sabendo se você tem ressonância de câncer da mama. Aí você encontra, você acha que é do paciente, mas é sua, né? Então, tudo isso é um cuidado contínuo que você vai ter consigo mesmo, né? E com a sua equipe. Então, sua parceira de teste veio gripada, vai ter que primeiro tratar ela para depois começar a testar. E uma solução é também o uso dos comandos, né? Que a gente aprendeu lá no curso, né? De usar os comandos e com isso a gente separar um pouco mais as energias e conseguir testar. O paciente também, né? A roupa que ele está usando, se tem etiqueta, se ele está com metal no corpo, se está com coisas no bolso que alteram o campo energético dele, se ele está encostando e formando curtos-circuitos, né? Então, tudo isso veio de um estudo muito aprofundado, né, de todos os cientistas que fazem Bidort e que foram constatados por vários, né, e viu que realmente essas coisas são importantes. Por exemplo, o testador não deve estar com a bexiga cheia, né, ele deve estar com bexiga vazia, isso é outra coisa. O paciente não pode estar com o pé aterrado, né? Então, são muitos cuidados, tá? E quando você tem domínio disso, as coisas começam a ficar controladas. E também tem a interferência de um terceiro elemento, de um quarto elemento na sala, né? Que é um observador. Por quê? O próprio ceticismo reprobatório, uma intenção de egóica de provar que está certo, que isso aqui não serve porque eu não conheço, então isso não faz parte do meu mundo, então eu invalido, né? Essa postura. Necessidade de manipular o outro, né? É aquele acompanhante que quer convencer o outro a fazer o tratamento que ele acha que deve, que, que, que conflita com esse que você está propondo. Então, ele vai trazer toda essa carga negativa em cima da gente, né? Sentimentos de indignação, de revolta, resistência, né? E isso, entrando no campo, pode atrapalhar seu exame. Então, você precisa sentir a pessoa e dizer não. Você pode esperar lá na sala de espera, lá longe, por favor? Você tem que falar, tá? Porque vai atrapalhar, sim. Então, são todas coisas que vêm da experiência, né? Mais dúvidas. Fabrícia, ela é terapeuta biomagnetista. Tenho dificuldade no uso do aurímetro. Parece que ele não responde, não se movimenta claramente, se aproximando ou afastando da pessoa. Gostaria de estudar e treinar melhor a técnica. Então, mesmo na técnica do aurímetro, tem várias coisas aí vários cuidados a serem tomados. Eu mesma não tenho experiência com aurímetro, então você deve aprofundar o seu estudo para que ele se torne mais responsivo, que as respostas venham mais claramente. Então é isso. Quando tem interferência, a resposta não é clara. E você tendo dúvida, você deve repetir quantas vezes for necessário até que você tenha certeza daquilo. Mas raciocinando, né? Que será que pode estar interferindo, tá? A Leslie. Ô, Leslie. Que saudade, Leslie. Veterinária e terapeuta em biomagnetismo. Gostaria que reforçasse a orientação da técnica do Bidort e a escolha dos tratamentos. Então é isso, né? Acho que eu já falei bastante sobre a técnica, não sei se seria algo a mais. Pode me colocar aqui, ou pelo áudio, ou pelo chat. E a escolha dos tratamentos. Então, pela técnica do Bidort, ela é maravilhosa, ela é muito completa, tanto para diagnóstico como para escolha terapêutica, porque você, mesmo sabendo que aquele tratamento é bom,
às vezes o paciente não aceita, porque ele já usou, porque ele não está precisando, por vários motivos, né? Então, você, frente a uma alternativa terapêutica grande, você talvez não precise dar tudo, você tem que dar aquela quantidade necessária para resolver aquele problema. E na avaliação por biorressonância você consegue, então, eleger quais que são os melhores agentes terapêuticos e qual conjunto é suficiente para resolver aquele problema, né? Então, ele responde todas essas dúvidas que a gente levanta em cada caso que a gente atende, né? Então, ele é muito completo. Leslie, veja se eu respondi, senão você bota aí. Nadelma Franquin, dentista. Como aplicar no dia a dia da clínica odontológica? Então, eu vou apresentar aqui um raio-x panorâmico, né? Então, assim, o que o odonto tem de recurso? Ele tem o aspecto visual, né? E o aspecto de exames. O Bidort, ele vai ser útil para você medir e procurar e pesquisar coisas que esses recursos de imagem não te oferecem. Por exemplo, infecção. Existem sinais indiretos, né, de infecção, a gente sabe, mas muitas vezes são sinais tardios. Só depois que a infecção fez muito para produzir alteração óssea, né? Produzir alteração visível. Ao passo que a biorressonância, o BIDORT, ele pode detectar um processo muito inicial. Então, com isso você ganha tempo, você trata antes e evita de chegar em situações mais críticas, né? Então, você pode também perceber campos alterados, áreas de inflamação, né? E com isso, você já levantar a lebre e poder fazer tratamentos outros, que não só os que a odontologia clássica oferece, né? Então, eu posso te adiantar que dentistas experientes em Bidort, eles tratam cárie sem procedimento, clinicamente, sem usar eu não sei o nome, o motorzinho, sem desgastar o dente, sem fazer preenchimento do dente. Eles tratam cárie sem fazer isso, né? Clinicamente, com, com medicamentos naturais, com agentes anti-infecciosos. E eu vou te apresentar uma opção aqui que também funciona muito bem, né? Então, por exemplo, aqueles casos de dentes que estão condenados, que na odontologia clássica se remove, porque acha que não é possível recuperar. Eu já vi dentistas experientes em Bidort conseguirem recuperar dentes que a maioria das pessoas já extrairia. Então, para pessoas que fazem terapia neural, escolher onde é o campo interferente e onde vai aplicar a terapia neural, por Bidort você encontra facinho. E tendo feito a terapia neural, saber se precisa fazer outros pontos ou não, também com o Bidort você consegue ver. Então, é muito rico dentro da odontologia também. Então, para quem sabe testar, poderia testar aqui no raio-x onde estão os campos negativos. Você pode ir com o dedo em cima do dente, né? E ir testando. Faz o Bidort, cada dente, e vai, né? Por exemplo, ó, esse aqui é um dente de canal tratado, né? Esse dente aqui, inferior, do lado direito, ele é Bidort negativo. Dá para sentir perfeitamente. O vizinho não. Os vizinhos não, mas ele é. Essa área aqui branca, eu não sei se é um metal, provavelmente é uma coroa metálica ou uma amálgama, não sei, mas ele também é muito negativo. Pronto, eu quero saber se é um amálgama, pego a minha lâmina de mercúrio e vejo aqui se tem ressonância. Se tem ressonância forte, é porque isso aqui é um amálgama de mercúrio, né? E posso ver os outros dentes também. É muito interessante. E, por exemplo, para saber se esse dente alterado está relacionado com a área doente que você encontrou no corpo, você pode ver que se tem ressonância.
Por exemplo, aquele primeiro caso que eu vi que tinha ressonância de intestino grosso. Se você vier com a lâmina aqui e der ressonância nesse daqui, nesse dente alterado, provavelmente está relacionado esta lesão com a lesão do corpo. E quando você trata, provavelmente você já vai estar tratando os dois. É muito interessante isso. Aí depois no retorno você vai olhar lá se aquele dente ainda está ruim ou não, ou já melhorou. Este é um produto que foi desenvolvido para as patologias de odontologia, de boca. Ele chama-se Pleasant Energy, é um spray bucal vibracional. Ele proporciona um hálito agradável, sensação de geral de leveza, frescor, bem-estar, serenidade e disposição. Porque ele tem nutrientes e plantas medicinais que matam patógenos de boca. Mas ele pode interromper também processos de dor e inflamação, porque ele tem efeito anti-inflamatório. Você ficará mais protegido e fortalecido. Previne a formação de odores ocasionados por cáries, gengivites, aftas e gastrite também. Também auxilia na tosse, rouquidão e dor de garganta. Dica de uso: leve na bolsa ou no bolso. Ele é fininho, ele é pequeno, né, para colocar no bolso. E use em qualquer lugar. E o modo de usar, ou você testa, ou você pode usar a dose padrão de 3 borrifadas, de 4 em 4 horas, tá? Então, só esse produto já pode melhorar muito a condição da boca. Vejam aqui quanta coisa tem, né? Vocês podem testar aqui, o campo negativo é imenso. Tudo dá negativo, tudo. E você afastando, o campo é enorme. Que tem implante, tem canal, tem campo interferente, aqui tem um dente que está torto, né? E a gente pode ver também os dentes do siso inclusos, né? Quer dizer, eles não vieram para fora. Às vezes você testa, não é um campo negativo. Então, tem dentista que nem tiraria. Ao passo que tem outros dentes do siso inclusos que são negativos, que aí, mesmo o dentista integrativo tende a fazer a extração, né? Então é isso. Num caso como esse, um caso como esse aqui, eu posso imaginar, provavelmente é um paciente idoso, né? Para já ter tanta substituição aqui. E imagino que a saúde está bem comprometida, né? Então, num caso desses, provavelmente seria legal testar todo o kit completo e fazer o revezamento das 35 essências. E aí a gente consegue um bom efeito. O Valci. Valci perguntou: quais essências servem para limpar vesícula e ovário? Então, Valci, esse é um raciocínio bastante assim direcionado para a doença, um raciocínio mais da medicina convencional, né? Então, esse remédio é para fígado, esse remédio é para glaucoma, esse remédio é para pneumonia. Na condição da medicina integrativa, a gente pensa mais, ó, limpar a vesícula de quem? Do fulano de tal. E esse fulano de tal, como é que ele é? Ah, ele tem obesidade. Ah, ele tem problema no coração também. Ah, ele tem isso, tem aquilo, tem dor. Quer dizer, a gente vê o todo, né? Então, não vamos procurar, vamos dar um remédio para vesícula. Não, o Essential Energy, ele não é assim. Ele vai nutrir todas as células do corpo. Não só da vesícula, mas também da vesícula, mas também do ovário, né? Mas a gente vai testar o que que esse indivíduo que tem problema na vesícula e no ovário, o que que esse indivíduo está precisando de plantas medicinais e de nutrientes. Então, é assim que a gente raciocina. Rejane, como detectar parasitas? Então, no caso da ressonância, você teria que ter a amostra da ressonância do parasita, que pode ser de diversas formas, né? Pode ser a fotografia do parasita, pode ser uma amostra do parasita, mesmo morto, pode ser vivo ou morto, pode ser a ressonância do parasita, mas você precisa ter o parasita para você procurar o sinal da ressonância. Então, você tem
lá, um Ascaris lumbricoides, deu ressonância? Pessoa tem. Um Ancilóstoma duodenale, faz o teste, deu? Pessoa tem. Não deu? Não tem, tá? É meio assim. André dos Anjos, nutricionista. O que é a biorressonância? Como se adquire o aparelho para realizar o exame? Então, o Bidort não usa aparelho, a gente usa o próprio corpo e o fenômeno da ressonância. É um fenômeno físico que existe, descrito, que qualquer pessoa, mediante treinamento, pode sentir no corpo o fenômeno, tá? Existe comprovação científica da eficiência? Sim. E principalmente quando você aprende e começa a aplicar, você percebe o tempo todo as evidências. E é com isso que você vai lidar. Você tem que lidar com dados reais, né? Com dados de realidade. Então, a gente só se baseia em dados de realidade, tá? Porque ainda é algo que se fala pouco, porque é isso mesmo, o conhecimento ele demora para ser difundido, né? Ele se difunde nas pessoas que estão prontas para adquirir aquele conhecimento. Então, se tem pouco, é porque tem pouca gente pronta para aprender esse tipo de coisa. Janaína, ela faz naturopatia. Como fazer por comando de voz? Ah, eu não sei o que você quer dizer por comando de voz, não. Então, você pode me perguntar com mais detalhes aí. Raimundo do Nascimento, nutricionista. Precisamos testar tudo sempre que for utilizar o que estamos usando? Sim. Para prescrever, eu aconselho testar tudo, né? Porque, para quê? Senão você pode estar dando uma coisa que a pessoa não precisa, desperdício. Desperdício de tudo. E se você testa e você tem condições de saber exatamente o que a pessoa precisa e que quantidade, seus resultados melhoram muito. Então, faz sentido você testar tudo. A Fátima, que fez o curso online. O kit de teste vendido no site vem com a amostra de todas as essências do sistema Essential Energy, tá? Não tem outros florais, florais de Bach, Saint Germain, não tem. O kit vem o sistema Essential Energy. Então, gente, era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, doutora, posso fazer a pergunta? Oi, Inês, pode falar. No teste das essências, a senhora testa por semana ou faz o teste de todas as essências, vê o que o organismo aceita e depois divide por semana? Isso. Porque eu já tinha testado que depois de uma semana a pessoa não precisa mais daquela mesma. Uhum. É como se já ficou pleno, o corpo não precisa mais. Isso é uma grande vantagem, porque quando eu trabalhava com as fórmulas ponderais de ortomolecular, a pessoa aceita um mês, né? E com os frequenciais aceita uma semana, significa que é muito mais rápido esse tratamento, é muito mais eficiente, né? Então, eu só dou uma por semana. Eu só dou por uma semana. Mas testa primeiro, assim, primeira semana, eu vou testar qual organismo aceita. Segunda semana, Isso. eu vou Então, testando por semana. a minha grade de teste, ela já está na sequência da mesma folha do receituário, porque isso Uhum. facilita no dia a dia, na prática, né? Então, eu vou começando. Eu começo, testo o Life, que é a número um. Testo imuno, que é a número dois, e vou indo. O que não aceita, aí eu não dou. E dos que aceitou, eu vou dando três por semana. Ah, isso que eu queria, é isso que eu queria saber. Da Ah, grade, tá. depois que aceitou, aí vai colocando 3 por semana. Isso. Ah, entendi. E como, né, cada composto tem aproximadamente 20 a 30 substâncias, então um composto já tem tudo isso. Se eu usar três por semana, eu já estou dando 60, 70 componentes para a pessoa. Já vai fazer uma mudança enorme na primeira semana. Por isso que o tratamento anda rápido, sabe? Doutora Daniela Frediani, nós poderíamos ter esse modelo de receituário em PDF? Sim. Para todo mundo que fez o curso, tem acesso a uma área restrita lá do site do Essential Energy, e lá estão os PDFs todos disponíveis para download, viu? Para download gratuito. Então é só entrar lá e fazer. Tem uma pessoa aqui, mas não aparece o nome. Ela pergunta: refresh é só uso tópico? Não.
O refresh você pode, como todos, você pode fazer tanto o uso tópico como o uso via oral. Por quê? Porque o frequencial, ele é um mecanismo físico. Ele vai por ressonância para a área onde ele é necessário. Não importa se você faz via oral ou tópico, basta que você entre em contato com ele, ele chega. Então, não depende de farmacocinética, não depende de farmacodinâmica. E isso veio como um presente, porque a gente percebeu que não precisa fazer endovenoso, né? Eu tive toda a estrutura de para fazer tratamentos endovenosos, mas depois que eu passei a trabalhar com os quânticos, eu nem faço mais. Olá, Leslie, que legal. Qual o impacto que esses medicamentos frequenciais sofrem ao serem expostos aos raios-x de aeroporto, seja de bagagem despachada ou levada a bordo? Grata. Então, ele tem um impacto, sim, e ele tirava cerca de 30 a 40% do efeito. Mas, em função disso, a gente desenvolveu um mecanismo de tornar os compostos mais resistentes ao raio-x. E a gente conseguiu, tá? Então, todos os produtos, a partir de novembro do ano passado, são produtos já com a proteção contra o raio-x. Valci Araújo, qual dessas das essências que consegue baixar hemosiderina ou homocisteína? Agora eu fiquei em dúvida. Homocisteína, se for homocisteína, é um exame de sangue, né? É uma substância que é um marcador de inflamação de parede de vasos. E todas as essências têm um efeito anti-inflamatório, vai melhorar a homocisteína. Mas a circulatory energy, ela que tem muito efeito sobre a homocisteína. Saudades, Leslie. Eu também. E queria falar que a gente tem o nosso curso online, né? Que a gente está dando muita força aí. E que mesmo as pessoas, o bacana do curso online, né? Hoje, para a gente evitar deslocamento, evitar aquela coincidência, sincronicidade das datas, né? Para que as pessoas interessadas possam estar presentes, a gente consegue resolver com o curso online, sendo que o acesso imediato e ainda você tem, por muito tempo, por 6 meses, esse acesso. Então, você pode repetir o curso muitas vezes, né? Isso é bem bacana. E hoje tem uma promoção relâmpago que o Miguel colocou aqui. Inscreva-se no curso online de biorressonância, com 16 horas de conteúdo, mais pertencer ao grupo VIP e receber o kit do curso, né? Que é o preparo do testador, a haste e a frequência, o cartão do Timo, com 25% de desconto. Essa promoção é válida para inscrições até 17/1, até amanhã, né? E você usa esse link aqui para fazer as inscrições. Doutora Daniela Frediani. Aqui, resultados incríveis para a boca dos cães, com bafo de periodontite. Uso 2 vezes ao dia após alimentos. Sugiro fazer frasco maior. Legal. Muito bom. Doutora, se o refresh pode ser para presente, então qualquer pessoa pode usar? Se sim, qual a maneira correta de uso? Tá, essa é uma ótima pergunta. Você pode usar, começar com 3 borrifadas, 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia, sabe? Você pode ir usando assim. Como ele tem 60 ml, ele dura bastante tempo, viu? Então acaba sendo uma opção bem econômica também. Ele pode, nessa concentração, ele pode durar, deixa eu ver, 6 semanas, só um vidro. Bem bacana. Então, acho que eu respondi as do chat também. Gente, veja se tem mais alguma coisa. Já temos aí 1 hora e meia. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Espero que tenha refrescado um pouco a memória, estimulado vocês a continuarem a cada vez mais a testarem e desejo muito sucesso aí nos tratamentos.
Então, um beijo grande aí para vocês, viu? Tudo de bom. Vamos falar da semana que vem. Tem. Veio mais pergunta aqui. Todos os dias sobre o refresh? Sim, todos os dias. Doutora Daniele, maravilhoso. Obrigada, obrigada, Dani. Fátima Faria, obrigada, beijos. Emília, oba, Emília, obrigada. Semana que vem eu vou fazer uma live com o Dr. Modesto. Quem não conhece, ele é tudo de bom, uma pessoa maravilhosa. Tem uma experiência clínica, uma experiência de vida, uma trajetória fenomenal. E ele vai falar sobre barreira hematoencefálica. Isso é um assunto muito bonito, é uma coisa muito, se conhece há muito tempo, mas é muito atual, porque existem situações que essa barreira está sendo lesada. E a gente precisa entender e corrigir. E felizmente tem como a gente corrigir. Então a gente vai conversar muito sobre isso. Então vai ser a próxima quinta-feira, tá bom? Pelo Zoom também. Então um beijo grande para vocês. Tudo de bom. Obrigada pela força, obrigada por estarem aqui. Ótima semana a todos. Boa noite. Bora lá suplementar.